Muito obrigado, então, pelo convite desde a organização, à Dina e à Vera, que me convidaram para vir aqui falar de dinheiro, um tema que também já foi ligeiramente abordado aqui. Portanto, hoje a minha apresentação foca-se realmente na tomada de decisões conscientes para que no futuro tenhamos mais liberdade. Ok? Porque o Dr. Faísca? Porque foi uma personagem que eu criei para as redes sociais e, portanto, apresento-me aqui como Dr. Faísca nesse sentido, para trazer literacia financeira às pessoas em geral. E trago estes tópicos todos, não se assustem, vai ser muito rápido cada um, não temos muito tempo, só temos 1h30, não é? Estou a brincar. Mas para os 50 minutos acho que consigo. E depois temos no final também umas questões, dúvidas e um desafio para vocês fazerem, ou vários desafios. Vamos começar com o primeiro, que é realmente o que é esta coisa da consciência financeira, não é? E essencialmente é nós sabermos de onde vem o nosso dinheiro, para onde vai, para tomarmos consciências, decisões melhores. Com o pouco ou muito dinheiro que tenhamos, é importante tomarmos essas decisões de forma eficiente. Entretanto, não se trata de nos tornarmos ricos, não é por nos termos mais consciência financeira que nos tornarmos ricos, mas também é essencialmente sabermos usá-lo para fazer o bem, fazer a diferença na sociedade onde vivemos. E já agora explico porque é que chama-se Dr. Faísca. É porque realmente eu quero trabalhar a vossa saúde financeira. Sinto que há muitas pessoas com ansiedade e stress financeiro. Portanto, quando nós trabalhamos esta questão da consciência financeira, vamos ajudar a reduzir esse stress financeiro e, portanto, temos mais saúde. E às vezes até nas caixas de supermercado estou na fila e eu estou a sentir a ansiedade, que sei que já não é minha, porque sei que já a senti, tento identificar, é a ansiedade das outras pessoas que estão na fila a pensar, será que o dinheiro chega? Será quanto é que vou gastar aqui? Porque as pessoas não foram fazendo as contas, chegam lá e depois é aquela surpresa, não é? Depois temos que nos focar em realmente reduzir as dívidas, quem está endividado, porque isso significa ter menos custos. Os juros é o sistema que faz parte da prisão, quem inventou o sistema de juros foi um gajo fantástico, mas também foram os tipos que criaram os bancos e aprisionam-nos com a dívida. Não é? Nós podemos trabalhar e ter o nosso dinheiro, o valor do nosso trabalho traduzido numa unidade monetária, mas se andamos a pagar juros, estamos mesmo escravos e estamos também através do Estado com a dívida pública e, portanto, se nos queremos libertar, temos que pôr os juros de preferência a zero. Não é possível, mas temos que fazer um esforço no sentido de reduzi-los. Portanto, mais liberdade para escolher, viajar, estudar, poupar e investir, porque não, é impossível nós começarmos a investir se temos dívidas. Primeiro temos que nos livrar das dívidas, poupamos e depois é que vem a fase de investir e pôr esse dinheiro, pouco ou muito, a trabalhar por nós. Nós trabalhamos, fazemos o nosso vencimento, mas depois tiramos um pouco de dinheiro de parte, através também dos juros, mas a nosso favor, somos nós a que temos o dinheiro emprestado às empresas, à economia, podemos então recuperar algum capital extra fruto dessa poupança, desse investimento. Depois, muito importante, e hoje vou-vos trazer aqui algumas ferramentas disso, planear o futuro. Portanto, nós queremos tomar uma decisão como comprar uma casa, ter mais um filho, pensar na reforma, ou até comprar um carro. Quer dizer, se nós não soubermos quanto é que podemos gastar mensalmente nessa despesa, como é que é? Vamos ao stand, chegamos ali, olha, quero um carro, até quanto é que quanto é que custa o carro? Não interessa quanto é que custa o carro, interessa quanto é que nós vamos pagar por mês e particularmente em juros, que interessa reduzir. Então vamos olhar aqui muito rapidamente para a situação atual e para os problemas mais comuns que as pessoas enfrentam. São, na verdade, a pessoa que vive no vermelho, eu costumo dizer também que vive com a corda no pescoço. São, felizmente, uma minoria, mas crescente, de pessoas que se deixam cair na armadilha do cartão de crédito, vêm-se numa situação de stress, de precisar resolver alguma coisa, uma doença, um desemprego, e vão ao cartão e depois estão ali bastante entalados, porque os cartões de crédito é onde pagamos juros mais altos. 18, às vezes mais, por cento de juros ao ano. É um número, parece pequeno, 18, não é? Mas é em porcentagem do que devemos e que estamos a dever durante anos. É um castigo muito grande. Outro problema muito comum é a pessoa que compra por impulso, não que faz uma compra consciente, naturalmente. E depois temos que saber também quanto é que nós gastamos por mês no nosso orçamento mensal. Se nós não temos essa informação, é impossível tomar decisões conscientes sobre o que fazer com o dinheiro, ou onde poupar, etc. Já vamos ver mais em detalhe. E também a falta ou a ausência de uma reserva financeira para emergências, ou um fundo de emergências também se chama assim, vamos falar um bocadinho mais à frente, com mais detalhe de como é que se cria. Depois temos mitos sobre o dinheiro, quanto nós nunca ouvimos dizer que quem tem muito dinheiro é porque roubou, é ladrão, é corrupto. É verdade que esses casos existem,
mas o problema não é o dinheiro, é a corrupção. Portanto, o problema está, quem usa a corrupção para enriquecer, não é o facto de haver dinheiro que não é para a pessoa ser rica, que é necessariamente uma pessoa má. Depois há este mito do que só vive bem quem ganha muito, também é mentira, nós podemos viver bem com um pouco, não é? E cada vez mais acho que há essa tendência das pessoas procurarem viver com o mínimo possível, mas viver com felicidade, que é o mais importante. E depois outro mito que é investir é só para ricos, também é falso, porque hoje em dia podemos investir desde 10 euros por mês, ou aquilo que for possível, ou fazer um investimento numa caminha para o bebê dormir. Coitadinho, não está a gostar do tema, é normal. Eu com a idade dela também não gostava nada. E seguimos um bocadinho para a parte do autoconhecimento financeiro, que é realmente o primeiro passo que nós temos que ter nesta jornada a caminho da liberdade financeira, é conhecermos aquilo que nós temos como vencimentos e como despesas estruturais, a nossa despesa mensal, anual, etc. Portanto, nós temos que fazer realmente uma lista de rendimentos. Não, a parte dos rendimentos é fácil, para a maior parte das pessoas é o vencimento, mas se tiverem, sei lá, um quarto alugado, uma casa alugada, já tiverem investido alguma coisa, ótimo, também vão ter rendimentos adicionais a partir daí. E a lista de despesas às vezes é o mais difícil, porque as pessoas fazem uma ideia, mas não têm os valores certos. E para isso há truques que vou partilhar mais à frente. Portanto, esta lista tem que ser feita, quem ainda não fez tem que começar mesmo por aqui. E como? Com estas ferramentas muito simples, basta um caderno e ir apontando o que gastam. Hoje em dia, com a tecnologia, ou uma folha de Excel, foi o meu caso, sempre trabalhei com Excel. Hoje em dia, com a tecnologia, se calhar no telemóvel um bloco de notas, ou ainda uma aplicação financeira, e eu recomendo aqui o MOI, hoje no fim vou falar um bocadinho do MOI, que é um banco do crédito agrícola, e por acaso nesta terra há ali um crédito agrícola que eu já vi. E o MOI é uma aplicação muito flexível, muito dinâmica, tem coisas interessantes como definição de objetivos, que são poupanças, dentro da própria aplicação, ou seja, estamos a fazer uma espécie de transferência para outra conta, e portanto se o dinheiro não está ali à vista, a tendência é gastar um bocadinho menos e ele ficar ali reservado parado. E tem uma coisa muito interessante, que realmente eu recomendava fazer durante a última linha que está ali, durante pelo menos 3 meses, ou mais. Se vocês transferirem, ou seja, vocês têm o vosso conta principal, onde sai provavelmente o crédito para a habitação, mais alguns débitos diretos que vocês têm que ter lá, mas se o resto transferirem para a MOI, que ele tem também um eBay, completamente gratuito, cartão gratuito e oferece 50 transferências imediatas por mês, portanto que é muito mais do que é necessário. Portanto, um sistema sem qualquer custos, e se vocês tiverem 3 meses a pagar tudo pelo MOI, inclusive evitar, eu sou a favor do dinheiro físico, atenção, mas para vocês terem este autoconhecimento é importante esses 3 meses, vocês gastarem tudo com o cartão da MOI, porque fica lá registado e automaticamente caracteriza. Por exemplo, vocês vão a uma farmácia, ele sabe que é uma farmácia e põe lá despesa em farmácia. Ok? Vocês pagam a fatura de energia, ele sabe lá que é energia. E se por acaso errar em alguma avaliação, vocês podem chegar lá e corrigir, alterar a categoria. Mas conseguem olhar para o formato daquele mês ou do ano inteiro e perceber, ok, se eu em 3 meses gastei, por exemplo, em compras de supermercado um determinado valor, divido por 3, eu tenho o valor médio. Porque às vezes, por exemplo, as faturas de energia ou da água, como as leituras são a cada 2 meses, convém para termos uma noção do valor médio, que é o mais importante, para depois então colocarmos em ferramentas de orçamentação que vamos ver mais à frente. Isso é a recomendação da MOI, e depois no fim tem um link em que vocês criarem conta, conseguem ainda ganhar em 10 euros para começar a poupar, e eu ganho 5, também não é mau. Por isso é que partilhei com vocês. Mas há mais ferramentas como estas. Agora, o banco que eu usava antes, que era o Montepio, não tem. E, portanto, no MOI, apesar de ser dirigido a jovens, acaba por ter estas ferramentas que são interessantes. Ok. Planear o futuro, temos de falar de orçamento. E o meu pai fazia orçamentos em papel, há muitos anos eu lembro de o ver, sempre, não sei se era no final do ano, se era já no princípio, ele em papel fazia lá para ter uma noção do que é que sobrava ao fim do ano. E hoje eu vejo a malta a sair do 12º ano, e eu acompanho algumas provas da aptidão profissional na área de informática, e a malta tem aulas até de Excel, mas não aprendem a fazer um orçamento, que é uma coisa que me entristece muito, porque é uma ferramenta bastante básica. E o orçamento é o quê? Nós temos que planear, saber o que é que vamos fazer com o dinheiro de cada mês. E depois podemos passar também para uma visão anual, porque há despesas que nós vamos ter, por exemplo, com seguros, se calhar vamos pagar a cada 3 meses ou 6 meses, e portanto é importante ter um orçamento anual também. Isto permite-nos precisamente decidir o que é que vamos gastar para quê, para que categoria. Não é? Se é para lazer, se é para poupança, se é para investimento. A divisão do orçamento é precisamente essa. Nós olhamos para o dinheiro todo que vamos ter durante um ano e conseguimos perceber o que é que podemos alocar a cada área da nossa vida. Não vai tudo para despesas do básico, não é?
convém termos algum que sobra para termos algum lazer, viagens, tirar cursos, etc. Ok, esta regra básica, não se assustem com os 50, 30, 20. Portanto, isto é o ideal, isto que está aqui é o ideal. Vocês devem ter no vosso orçamento anual 50% do vosso dinheiro que recebem do patrão ou da vossa atividade por conta própria para despesas essenciais. E depois os outros 30% para os desejos, não é? O lazer, os hobbies, isso depende de cada um, não é? Mas se as pessoas não tiverem a ter dinheiro para os desejos, vão ter uma vida um bocadinho mais infeliz, porque não conseguem fazer aquilo que gostam, seja viajar, seja tirar aquele curso, etc. E depois o ideal também é ter 20% para poupar e colocar, ou seja, primeiro para eliminar dívidas, porque está ali a palavra dívidas, a seguir para poupar e num terceiro momento para investir e tornar o dinheiro a nosso favor. Eu já sei que muita gente vai fazer as contas e vai ver, é impossível, 50, 50, 50, 30, 20 é impossível, eu não consigo. Então está aqui uma sugestão para adaptarem no início para 70, 20, 10, ou 70, 10, 5, ou, enfim, adaptem, mas procurem à medida que o tempo passa, que os anos passam, tentar fazer os 50, 30, 20, porque esse sim é o modelo que funciona melhor. Porque realmente aloca mais dinheiro naquilo que vocês vos dá prazer de fazer. Não é ir ao supermercado que vos dá prazer, para não? Ninguém gosta de ir tipo, comprar alface, não é isso. Provavelmente é, se calhar, ir para umas pessoas a ir ao ginásio, para outras a viajar, enfim. Ok, agora falando de finanças conscientes, temos que falar do consumo consciente. E isto é um tema que afeta muitas pessoas. Eu não queria dizer nada, mas sobretudo as mulheres. Tem pares e pares de sapatos. Porquê? Porque muitas pessoas compram por impulso. Eu sou carneiro, também sou impulsivo e também já dei conta disto. Então estou aqui 3 dicas ou 3 perguntas que vocês podem fazer a vocês mesmos antes de comprar alguma coisa por impulso. Nomeadamente, se eu preciso disto, para que é que eu vou usar isto? E se vocês não tiverem uma resposta mesmo convincente, se calhar não vale a pena comprar. Ok? Ou então façam a pergunta de baixo. Será que eu posso adiar esta compra por mais de um dia, 24 horas? Amanhã o produto vai lá estar na mesma, o preço vai ser igual. E se calhar, se vocês puderem adiar aquelas 24 horas, se calhar já não vão... Algumas coisas vão comprar, porque vocês percebem que precisam mesmo, outras não, ok? Portanto, já vos ajuda. E outra pergunta, ainda se calhar, para mim é mais importante. Tenho dinheiro para comprar isto ou vou usar a dívida, vou usar o cartão? E se vou usar o cartão, então é mesmo boa ideia adiar. Okay? Não sei se é mesmo algo que vocês precisam. Vamos dar o exemplo do frigorífico. Se o frigorífico avariar, vocês precisam de um frigorífico, né? Para arrefecer. Se calhar for a máquina de lavar a louça, posso lavar a louça uns dias à mão, uns mesitos à mão, ok? Para poupar dinheiro primeiro para a máquina. Mas, tipicamente, se vocês tiverem um cartão de crédito, é aqui que o cartão de crédito, eu ia falar disso mais à frente, mas falo já. O cartão de crédito pode ser bom se vocês usarem em função sem juros. 3 vezes sem juros, compram um frigorífico, pagam 3 vezes, ou mesmo que usem uma necessidade assim especial, paguem no fim do mês. Porque se pagam no fim do mês, não pagam juros nenhuns. O problema é as pessoas arrastarem a dívida e estão a pagar juros e depois não chegam a perceber. Aliás, depois quando olham para o Estado percebem, só que já é tarde demais, já estão com a corda no pescoço, quanto é que vai para o lixo, não é? Porque não me interessa comprar um frigorífico, ter um frigorífico em casa e pagar 2 frigoríficos, que é o que acontece muitas vezes, a pessoa vai com o cartão de crédito. Paga 2, só usa um, que ele faz a mesma temperatura do... Não é por pagar 2 que o frigorífico fica melhor e com as outras coisas é igual. Ok, aqui também uma reflexão muito importante, cada vez mais, estamos aqui num grupo de pessoas conscientes, que não é muito importante para este grupo, mas eu tinha que o pôr aqui para aquela pessoa, eventualmente seja aí que esteja ainda não consciente disto. É que há pessoas que fazem compras por uma questão de status. Okay, se for para o estilo de vida, muito bem. A pessoa gosta de fazer desporto, tem que comprar mais ténis do que eu, se gosta de viajar, ok, é lazer, é estilo de vida. Se a pessoa vai comprar o último iPhone, apesar de ter um iPhone bom, só para impressionar os colegas do trabalho, é complicado. Depois as pessoas têm uma tendência, infelizmente, de se comparar com o que vê nas redes sociais. Ou às vezes até com um colega de trabalho. Há um colega de trabalho que ganha o mesmo que eu, nós sabemos que ganha o mesmo, e tem um carro melhor que eu. Como é que o gajo consegue? Também quer aquele carro. Mas nós não sabemos o resto da vida da pessoa. Há tantas aquela pessoa tem uma casa lá no norte alugada a render 10 mil euros por ano. Portanto, a pessoa já não tem o mesmo estilo de vida que eu, portanto, eu não posso comparar-me diretamente só porque ele é meu colega de trabalho. E isso é um erro muito grande que nós fazemos nas redes sociais, as pessoas só publicam nas redes sociais coisas bonitas. O carro bonito, mas não põem lá o extrato da dívida que os justos estão a pagar ou as outras receitas que possam ter. Portanto, evitem esse erro. E também convidar-vos a valorizar as experiências. Lá está, a viajar, a aprender, a tirar cursos, e vocês hoje estão aqui, estão a aprender, fizerem esse investimento, parabéns a todos, porque vieram aqui também aprender algumas coisas, já aprendi há coisas fantásticas aqui nesta manhã, espero que vocês também levem daqui alguma coisa. E porquê é que aprender é o melhor investimento? Porque nós ao aprendermos tirarmos algum curso para nós tornamos melhor. E ou seja, quando nós trocamos o nosso tempo, que é aquilo que nós realmente temos de ilimitado, aliás,
nesta presença aqui na Terra, se nós formos valorizando a nossa capacidade de fazer, não precisamos fazer mais, precisamos fazer melhor. Se fazemos melhor, naturalmente vamos ser convidados a ganhar mais também, porque vamos, se calhar, ocupar uma outra função mais bem remunerada. Pronto, a parte chata das dívidas de crédito, tenho que insistir nisto, desculpem lá, mas é mesmo a parte mais traumática para a sociedade, que leva a sociedade à miséria. E precisamos entender mesmo o que é o crédito. Então, cartões de crédito é para acabar, à exceção daquela situação que eu dei do exemplo sem juros vocês podem usar, mas não, o cartão de crédito não pode ser a vossa tábua de salvação. Quando vocês estão numa situação de um problema qualquer, de saúde, e vocês têm que desenrascar, não é o cartão de crédito que vos deve salvar, é um fundo de emergência que já vamos ver mais à frente do que é. Empréstimos pessoais também é para evitar, os juros já são mais baixos, estão ali nos 10, 11, 12, em vez dos 18, 20 e tal. É um bocadinho melhor, mas também não é nada que nós possamos amar e dizer que fantástico, vou me endividar. Financiamento, estamos a falar aqui se calhar de um carro, de uma casa, aí é natural que a pessoa tenha que recorrer a isso, embora seja preferível que possa poupar durante alguns anos para dar uma entrada maior e depois reduzir o seu esforço durante todos os meses. Portanto, juros são dinheiro emprestado, é o preço que nós pagamos por dinheiro que não é nosso, e chegou a ser até uma coisa do diabo para a Igreja Católica e chegou a ser proibido, porque quem tira partido dos juros enriquece muito rapidamente, a banca, não é? Os donos dos bancos. Eles fazem o jogo deles, nós temos que fazer o nosso, que é proteger-nos contra eles e, portanto, devemos evitar sermos escravos desse sistema financeiro. Então, como lidar com dívidas? Ora, lá está. Começamos a olhar para elas todas, identificá-las todas. Quem não tem nenhuma ótima, perfeito, está de parabéns. Quem tiver, faça uma lista ordenada principalmente pelos juros. Mete a dívida, quem é que deve, qual é o banco ou o cartão de crédito, o valor, os juros e o prazo dessa dívida. E depois vamos tentar atacar, priorizar os juros mais altos e tentar atacar esses primeiro. Portanto, provavelmente é o cartão de crédito que nós vamos tentar liquidar primeiro. Existem algumas soluções, como negociar com a banca o chamado crédito consolidado, em que vocês têm um crédito a juros mais baixos, 10, 11, por aí, e se vocês conseguirem usar isso para pagar os cartões de crédito, já funciona muito bem, vocês vão poupar imenso dinheiro. Sigam também o Dr. Fez, que depois no fim vai estar a minha página nas redes sociais, porque eu mais tarde, talvez no mês que vem, vou lançar um PDF gratuito que vos vai ensinar a pôr os juros de cartões de crédito a zero. Okay? Isto é para quem está mesmo com a corda no pescoço e não consegue sequer negociar com ninguém. Os bancos já nem querem falar com aquela pessoa. Os bancos são muito aporreiros quando nós estamos bem. Eles vêm nos ajudar, não é? Como ajudou a Troika, vamos ajudar. E depois o malta que trabalha para eles. Entretanto, enquanto estão a esta é a regra de ouro, como é óbvio, enquanto vocês estão a pagar os créditos antigos, não se ponham noutros, não é? Senão vocês não saem daquela roda do rato, não saem do loop da dívida. Portanto, isto é fundamental, terem fotografias, estejam à vontade. Depois também vou dar à organização este PDF, podem partilhar com todos, porque há aqui informação que é mesmo importante reter e no pouco tempo que eu tenho, vai ser muita coisa, eu sei, vai ser cansativo. Quando estiverem cansados, digam que eu vou-me embora. Ok. Nós já tenho a falar da reserva de emergência, do que é poupar, e a primeira poupança que nós temos que fazer, se não tem já uma reserva... Alguém tem uma reserva de emergência já agora? Boa. Menos mentiroso. Estou a brincar. Não, é bom que tenham. É bom que tenham. Lá está, serve para imprevistos, doenças, algum desemprego, reparações de casa, o carro avaria, e se esse dinheiro não está lá pronto para usarmos, vamos usar o cartão e entramos outra vez na armadilha, ok? Depois também para aproveitarmos oportunidades da vida, tirar um curso, fazer aquela viagem que andamos a sonhar há anos e inclusive investir num negócio de alguém ou no vosso mesmo, seria o excelente, cada vez mais pessoas querem deixar de ter patrão e trabalhar por conta própria, portanto nada como ter algum dinheiro de parte para arrancar com esse projeto. Como é que se faz a reserva de emergência? Bem, os especialistas dizem que deve ter pelo menos 3 a 6 meses a vossa despesa básica. Os tais 50%, ou se estão nos 70%, é 70%. Para 3, 6 meses, para algumas pessoas é pouco 6 meses e querem um ano. Pá, tudo bem. É aquela malta que sofre mais ansiedade com o dinheiro, então se acham que é preciso ser um ano, força, façam essa poupança primeiro. Pode ser no MOI, numa conta de poupança. Tem que ser uma coisa que vocês possam ir lá a qualquer momento. Até pode ser algumas contas com juros, mas que vocês vão lá mexer e perdem os juros. É melhor isso do que nada, do que não ter esse dinheiro em lado nenhum. E depois sigam esta regra que aqui está, que é paguem-se assim primeiro. Quando vocês têm o ordenado, vocês começam a pagar contas e depois no fim do mês logo vejo o que é que sobra para eu poupar. Não funciona, querida, não funciona. Não funciona mesmo. Vocês primeiro põem ali a poupança, até podem, se tiverem um MOI, podem agendar isso no dia 1 do mês, pôr logo ali, por exemplo, 100 paus de lado, se for o vosso exemplo.
E o que vai fazer por vocês? Não quer dizer que depois chega ao fim do mês e falta dinheiro, não posso ir à reserva de emergência buscar 20 euros. Agora, se vão buscar os 100, não vale a pena, não vou fazer poupança nenhuma. Ok? Essa é uma grande dica. Pague-se a si mesmo, primeiro. E lá está, já tinha dito, que guardem numa conta fácil de aceder. Portanto, eu no MOI facilmente, se não tiver saldo da conta à ordem, ali em 2 segundos, 10 segundos eu transfiro, faço um levantamento de um objetivo, o objetivo da viagem. Posso ter vários objetivos e posso fazer também uma coisa gira que é arredondar. Eu quando pago alguma coisa, imagina, eu vou pagar 9,75€ e há 25 cêntimos que sobram para os 10 euros. Aqueles 25 cêntimos irão automaticamente para a conta poupança. Vocês podem não acreditar, mas chegam ao fim do mês com muito dinheiro ali, com esses arredondamentos para o euro. Porque é comprar aqui não sei o quê, não sei o que mais, mas nesse caso até faz sentido depois a meio do mês ir lá buscar um bocadinho, pode fazer sentido isso. Mas é uma regra gira e que se fazia antigamente com os trocos. Uma malta que guardava os trocos em casa, chegavam a casa, punham num cofrezinho, não é? No milheiro. Hoje em dia, como pagamos tudo digital, a forma de fazer é assim, é automatizar essa poupança para um objetivo. Pelo menos é aquela que eu recomendo. Gosto, adoro ter dinheiro, moedinhas. É bom. Eu tenho caixas de gelados enormes, mas é aquelas moedas que não valem nada. Quando eu for trocar é o quilo que vai ser. Olha, vocês sabem o que é que eu faço? Bolinhos. De moedas. Como as manobras, basicamente. Isto sai pela casa. Que é para perder e não gastar. É excelente. A gente esquece. Mas quando encontra, ei, que felicidade, não é? O meu marido disse, isto é grave, isto é muito grave. No dia que acontecer alguma coisa, já tem que virar a casa. Não, um dia, se entrar um ladrão, ele encontra a primeira gaveta, está feito e vai-se embora, e o resto está espalhado. É muito bom. É onde dá mais jeito aos rolos, papel higiênico. Muito bem, vamos continuar, senão a hora não vai chegar. Mas para o fim tenho um tempinho reservado para perguntas e respostas. Ok, agora uma introdução breve e rápida e básica ao que é investir. Porque não serve de nada poupar se for para ter o dinheiro parado. Se eu tiver o dinheiro parado, ter ali 100 mil euros parado, o que eu estou a fazer é perder dinheiro, porque vem a inflação e come o poder de compra daquele dinheiro que está parado. Então convém-me investir para que, no mínimo, os juros que eu tenha seja igual à inflação e eu não perca dinheiro. O ideal é termos mais, e é possível. Há exemplos disso na história, não quer dizer que se repita para o futuro, mas há exemplos disso. Lá está, guardar o dinheiro, fazer o tal fundo de reserva fica sempre ali de reserva. O que começa a sobrar a partir daí, nem que levem 10 anos a conseguir fazer isso, é para investir e pôr o dinheiro a trabalhar para vocês. Porque ganhar juros com rendimento é fazer aquilo que os bancos fazem para eles e têm aqueles lucros fantásticos, e muito bem, tem todo o mérito para isso, não se irão desenganar, mas fazer isso também a nosso favor, sobretudo investindo em negócios. Até pode ser um negócio de um amigo vosso, de alguém que vocês sabem que trabalha bem, vai abrir um cabeleireiro e diz, pá, tenho aqui dinheiro, quero investir no teu negócio, nem que seja com um empréstimo também com juros. É possível, é legal, e vocês sabem se ele está a trabalhar ou não. Se o começarem a ver a fugir e vai lá só abrir o cabeleireiro de vez em quando, peçam o dinheiro de volta e fujam. Diz que ele gasta tudo. Ok, princípios básicos de investimento. Esta de cima, a primeira, é mesmo regrador. Epá, se vocês não percebem o que é que estão a investir, não metam lá o vosso dinheiro. Mas, temos ETFs, temos aqui. Podem investir, mas estudem primeiro. Sigam o Dr. Fisca, que eu vou esclarecer algumas destas coisas no futuro. Há mais canais nas redes sociais a falar disto. Há muita informação no YouTube, a inteligência artificial também ajuda imenso hoje. Mas se não entenderem, que é normal, se não entenderem um determinado conceito, não ponham lá o dinheiro. Porque vocês vão perder dinheiro e depois vão dizer, mas como é que me aconteceu? Pois, é fácil, vocês não sabiam o que estavam a fazer e perderam o dinheiro. Outra regra é começar pequeno. Porquê? Porque alguém sabe porque é que devemos começar pequeno? Alguém quer me arriscar uma resposta? É porque nós vamos errar muito no início. Depois aprendemos com o erro. O erro sai caro. Mas se nós investirmos 100 euros e perdermos 20%, perdemos 20%. Imagina, compramos uma ação, ou um ETF, ou um conglomerado de ações, diretamente, um produto estruturado, e ali num ano perdemos 20%. Só perdemos 20 euros, não ficámos propriamente na desgraça. Agora, se começamos a meter tudo, olha, tinha aqui 100 mil euros de uma herança qualquer, e perde de repente 20 mil, já nos vai doer um bocadinho mais. Portanto, errem primeiro com quantias pequenas, ao errarem vocês estão a aprender como tudo na vida. Os bebês caem ao chão, aprendem a levantar-se, nós tudo funciona assim, portanto não pode ser diferente. Outra grande dica, toda a gente vai aconselhar a diversificar. Portanto, vocês imaginem o vosso dinheiro como ovos. Não vão pôr os ovos todos no mesmo cesto. O cesto cai ao chão, partiu e está tudo estragado. Então vocês podem colocar, por exemplo, vão comprar ações, não vão pôr tudo em inteligência artificial e tecnologia. Há quem diga que cai uma grande bolha de inteligência artificial, se calhar não é assim, não vale tanto como já vale, se cair, cai muito.
Vocês podem comprar um bocadinho, sim senhor, de inteligência artificial, ações desse setor, da Nvidia, etc. Mas por algumas ações em agricultura, biotecnologia, saúde, enfim, diversificar, porque se um setor for afetado, vocês só perdem daquele bocadinho de dinheiro, ok? Quanto mais diversificar é melhor. Mas também não façam uma loucura ter 100 mil aplicações, depois é difícil acompanhar isso tudo. E claro, o pensamento a longo prazo. Porque o efeito dos juros compostos, que é vocês ganharem dinheiro com o dinheiro que já ganharam no ano anterior e com os dividendos, esse efeito só se nota a longo prazo. Muitas vezes acontece que a pessoa vai investir, agarra no Revolut ou no ActiveBank, que dá para comprar ações sem custos, e passado uma semana vai ver, só 1 euro, só 30 cêntimos, isto não vale a pena, porque está a ver no curto prazo, está a ver muito curto prazo, e desiste. Mas o efeito que tem realmente é pensarmos a 5 anos, 10 anos e esse valor ir-se acumulando, reinvestir os dividendos. Portanto, quando vocês compram ações, quando as ações têm lucro, vai dividir para toda a gente que tem ações, vai um bocadinho, não é? E muita gente recebe aquele dinheiro, olha que fixe, vou gastar. Se não funciona tão bem. O interessante é vocês comprarem mais alguma coisa com esse lucro e reinvestirem sempre. E, inclusive, ir pondo aqueles tais 20% da regra 50-30-20 e ir reforçando esse investimento. E aí sim, ainda agora o Trump anunciou nos Estados Unidos que cada bebê vai receber, talvez, $1000 para comprarem ações e depois há uns incentivos fiscais para que os pais ou até os patrões dos pais possam pôr $5.000 por ano nesse fundo. Depois as crianças só podem mexer aos 18 anos. E com essas contas, 5 mil por ano, acho que é 5 mil, mais os 1000, na idade da pessoa ter um curso superior, ou mais tarde está lá uma quantia já bastante considerável, e ele é esperto, o Trump é esperto, está a investir nas ações das empresas americanas, como estão a fazer os chineses, e impedem que a propriedade das empresas fique só nas mãos dos chineses. Ele é bastante inteligente, mas está a dar alguma coisa, está a fazer esse incentivo, que eu acho bastante inteligente. Depois do resto são outras conversas. Ok, e depois outra coisa que temos que definir sempre, quando falamos de dinheiro, é objetivos, não é? Se não definimos objetivos, não temos motivação para as coisas. Portanto, a curto prazo, até 12 meses, se calhar um objetivo porreiro para quem está a começar estas coisas é pagar as dívidas. E criar naturalmente, o mais cedo possível, uma reserva de emergência. Ou, quem já está bem, comprar alguma coisa pequena. Okay? A curto prazo, esse objetivo. Tem um pouco para comprar. Em vez de eu ir lá à loja e ficar fascinado com aquele novo computador que saiu e gastar ali sem pensar, sem saber se posso, se não posso, e depois ter a surpresa ao fim do mês ou nos meses seguintes de ver que o dinheiro não estiga, é comprar de forma consciente e ter esses objetivos definidos antes de gastar o dinheiro. No início do ano, ainda estamos no início do ano, ainda dá para fazer perfeitamente. E a médio prazo, de 1 a 5 anos, se calhar fazer aquela viagem de sonho, não sei, alguém que quer sugerir um destino? Alguém? Índia. Quer dizer, isso é barato, isso pode ir já. Estou a brincar. Enfim, presumo que as coisas lá sejam baratas, a viagem em si talvez não. Mas enfim, e talvez tirar um curso. Eu vejo, às vezes estava a ver um vídeo de alguém que foi tirar medicina já com 50 e tal anos. Que era aquilo que a pessoa gostava de fazer. Já tinha muito dinheiro e foi para a Espanha, uma faculdade privada, cumpre o sonho da pessoa. Mesmo depois não exerce durante muito tempo, andou a poupar para quê, não é? Se realmente o sonho da pessoa era tirar o curso de medicina, nunca é tarde para tentar, para começar. Ou comprar um carro novo, etc. Portanto, a 5 anos nós temos que planear essas despesas e nada como poupar para isso, em vez de depois estar a não ter dinheiro nenhum, ir logo ao crédito e comprarmos 2 carros. Mas só usamos um, depois avaria não temos o suplente, não é? Portanto, não faz sentido pagar 2. A longo prazo, naturalmente, nós temos que pensar na nossa reforma, na vida da terceira idade, talvez comprar uma casa para jovens, em vez de começarem logo a comprar a casa, planear. Eu vejo os jovens a cometer um erro muito típico, não sei se vocês devem concordar comigo, que é, acabam de estudar, começam a trabalhar, casa dos pais, vão comprar um carro e gastam o dinheiro todo no carro. Depois, de repente, têm uma namorada, querem comprar casa e não dá. Não dá, porque ainda estão a pagar o crédito de 5 anos atrás do carro, que foram comprar o carro com uma mensalidade que lhes leva o dinheiro que devia estar para a casa, ok? Portanto, isso é um erro, naturalmente estão em casa os pais, não têm tantas despesas e põem-se num carro que é demasiado... Podem pagar naquele momento, mas depois, 3 anos depois ou 4 anos depois, já é um problema para a vida deles. Portanto, definam bem esses objetivos a longo prazo. E esses objetivos devem ser inteligentes, smart. Porquê? Devem ser específicos. Eu não vou dizer, vou juntar dinheiro. Não, tem que dizer, vou juntar 1000 euros até ao fim do ano. Okay? Se é só juntar dinheiro, está sempre certo. Tenho aqui 10 cêntimos, juntei 10 cêntimos, parabéns. Tenho que dizer quanto é que é, qual é o prazo, é até ao fim do ano. Não é, olha, vou juntar 1000 euros, mas nem que seja quando morrer. Não, é até ao fim do ano, por exemplo. E mensuráveis, todos os meses eu vou acompanhar. Portanto, se eu pensar neste ano juntar 12.000, eu quero juntar 1.000 por mês, e ao fim de cada mês eu vou ver se estou a cumprir ou não. Olha, só consigo juntar 800 por mês. Ok, então
vou adaptar o meu objetivo, mas tem que ser mensurável e atingível, não é? Compatível com o meu vencimento. Eu não vou dizer, olha, vou poupar 1 milhão de euros este ano. Ok, estou só maluco, mas não há problema nenhum. Aliás, há problema em ser maluco, não dá jeito nenhum. E depois tem que ter significado. Mais importante é ter significado para a pessoa. Se aquilo não tiver significado para a pessoa, se a pessoa está só a poupar para uma coisa que nem sequer é o sonho dela, não vai ter motivação nenhuma. Então, a pessoa realmente tem mesmo gostado de viajar para querer fazer uma poupança para viajar. Ou tem mesmo gostar... Ou seja, não deve ser uma coisa só por status. Não é? Eu quero comprar aquele carro elétrico XPTO só porque está na moda. Se calhar isso não motiva o suficiente a poupar. Já tem que ser uma coisa que eu diga, não, é para isto, eu nasci para isto, eu preciso disto para realizar o meu sonho de vida. E então aí sim eu vou estar motivado para conseguir cumprir estes objetivos financeiros, estes desafios. E agora começa a parte difícil, que é mudar, não é? Quem é que gosta aqui de mudar alguma coisa? Nos outros é fácil, não é? Mas de nós é um bocadinho mais difícil. Mudanças de hábitos. Ora, começa por isto, para quem ainda não faz, anotar despesas diariamente. No tal papel, no tal usando a MOI, como quiserem. Para algumas pessoas pode-se levar uma marmita de casa para o trabalho, para pouparem no almoço. Outra coisa muito importante é comparar preços. Hoje em dia é muito típico que a pessoa vai ali ao supermercado ou a Vorten. Epá, é mesmo esta televisão ou este... E é o Black Friday, deixam-se enganar. Tirem o modelo, é aquilo que vocês gostam, experimentem lá para ver a qualidade da imagem. Depois vão a casa ou ao telemóvel, comparadores de preços, e se calhar vocês surpreendem-se que encontram mais barato 10%. E aquela promoção que ali estava era só para vos enganar. Eles compram na mesma, mas comparam para ter a tal escolha consciente, a decisão consciente e não em um impulso de não, está aqui em promoção, vou já levá-la debaixo do braço. Okay? É esse controle que falta a muita gente. O controle de, no momento da compra, parar o impulso, pensar, avaliar e tomar a decisão consciente. No cartão de crédito, evitar pagar o mínimo, porque agora há cartões de crédito que eu já vi que está para pagar 5% ao mês. Antigamente era 10%, agora já passou para 5%. O que é que isso significa? Se eu tenho uma dívida de 1.000 euros, vou pagar 10% ao mês, estou meses e meses a pagar aquilo. Eu vou pagar mais juros do que tive. Então, o ideal é pagar mais rápido. Já é não usar com juros. Mas se eu tivesse a necessidade de usar, é pagar o mais depressa possível todos os meses. Okay? Não é, fica aqui estes 100 euros de parte. Não, primeiro pagar a dívida e depois já começam a poupar. Não vale a pena ao contrário. Poupar e estar a gastar 18% de juros ou 20% é contraintuitivo. Okay? Vocês vão gastar dinheiro, não estão a poupar nada. Estão a gastar dinheiro. E depois também uma dica gira que é fácil de implementar, ter um dia da semana, tipo a quinta-feira. Quinta-feira não vou gastar dinheiro nenhum. Pronto, claro, se vai um débito direto não conta, mas saio à rua, não vou tomar aquele café, não... é aquele dia da semana. E se calhar vocês habituam-se a isso facilmente e depois dali a um ano já estão a fazer 2 dias por semana. E vão ver que faz diferença na vossa vida. Muita diferença. Ok? Já estão a controlar aquele impulso de comprar qualquer coisa. Ai, que sapatos tão bonitos. Já não vou. Hoje é quinta-feira, olha que azar. Tenho cá a voltar à segunda-feira, pode ser que estejam com saldo. E aqui também mudar naturalmente a mentalidade. Ou seja, tenho que deixar de pensar no agora, viver no agora sim, mas não pensar no apetece-me isto agora e pensar no futuro. Porquê? Porque dizer hoje não, alguns nãos hoje, significa no futuro dizer uns sims maiores. Ou seja, ter no futuro acesso a uma viagem maior, um curso maior, um carro até melhor, etc, etc, se nós sacrificarmos um bocadinho o presente consumista e adiarmos para amanhã. Porque nos permite poupar, investir e depois, quando temos dinheiro de investimentos, torna-se mais fácil e mais barato gastar. E claro, o foco no progresso e não na perfeição. Às vezes as pessoas querem ter tudo perfeito em certos sentidos e mais vale pensarmos realmente no progresso ou seja, podemos não conseguir logo resultados fantásticos como a Warren Buffett, 10% ao ano de juros, mas conseguirmos 7% é muito bom. Ou 5%, porque se a inflação for 2%, 5% já ganhamos 3% ao ano com o investimento. E se ganharmos 7%, que é relativamente tranquilo, ainda é melhor. Por fim, estamos quase a acabar, pessoal. Que horas são? Quanto tempo é que eu tenho? Vera, quanto tempo é que eu tenho? Está bom? Está bom? Então mais uma hora. Para resumir, estou aqui a repetir informação porque aquilo eu aprendi quando fui dar aulas, que é importante nós repetirmos aquilo que é importante para ficar. Então vamos lá ver o que é consciência financeira. Saber para onde vai o nosso dinheiro e decidir melhor. Não se esqueçam disso. Orçamento, saber o que é um orçamento. O consumo consciente, menos dívidas, mais poupança. Registaram? Tudo bem, fixe, muito bom. E depois lá está. Às vezes é importante darmos passos pequenos no sentido de melhorar a nossa vida financeira do que fazer grandes promessas. Para o ano é que vai ser. É como aquelas dietas, não é? O ano é como é segunda-feira. Segunda-feira o mercado está fechado, eu não vou comprar peixe. Perfeito. Passos práticos vocês podem começar já esta semana. O desafio, aliás, hoje é aqui, hoje é domingo, começam segunda-feira, amanhã.
Eu não sei os dias da semana porque eu trabalho conta própria e não ligo nada ao calendário. Então, todas as despesas vocês podem, se ainda não fizeram, se já o fizeram, está o trabalho de casa feito. Se não, comecem a ajustar todas as despesas. Pode ser o caderno, pode ser com o MOI consegue-se criar com a chave móvel digital, isto é rápido. E criar um orçamento simples, em papel, do próximo mês. Okay? Quanto é que eu vou gastar no próximo mês? Porque isso ajuda-vos a trabalhar para depois, quando fizerem o orçamento maior, já terem alguma prática. E escolher uma despesa para reduzir. Hoje é muito fácil escolher uma despesa para reduzir. Pode ser contas de água, não é possível, porque a água normalmente é o mesmo fornecedor, mas contas da luz, dá para mudar. Seguros é muito fácil cair para metade, fiz isso ano passado. Aliás, num seguro de multirrisco, 1/3, passou para 1/3. Andava a pagar naquela seguradora que o banco me vendeu, pronto, para fazer vontade ao banco e tal, 1/3 do valor. Seguros de vida, carro, etc., conseguem poupar dinheiro. Agora nas telecomunicações também, dica Digi, pode não ter melhor cobertura na rua, mas pelo menos a fibra em casa, 10 euros, 1 giga. Eu não ganho nada a vender-vos a Digi, mas funciona e não pagam aqueles 60 ou 70 euros que muita gente está a pagar para ter aquele serviço de televisão em casa. 10 de internet mais 10 de televisão, 20 euros, ok. E depois 5 euros de cartão ilimitado, tipo, ok, não tem cobertura no metro de Lisboa, porque o metro de Lisboa e os operadores não deixam. Ok, e a parte do móvel, se vocês vão muito ao metro, eu não vou, portanto, estou-me nas tintas. São só dicas que eu deixo no ar, mas vocês façam a vossa pesquisa, vejam, por isso é que é importante saber o que vocês gastam. Para vocês olharem para as pesquisas, estou a gastar aqui muito dinheiro, então é aqui que eu vou tentar poupar alguma coisa, neste contrato em particular. Ok, um desafio para o mês, começar uma pequena reserva de emergência. Claro, se vocês estiverem com dívidas, isto aqui é para adiar, ok? Se vocês estão com dívidas dos cartões de crédito, comecem nos cartões de crédito a amortizar mais rápido e depois então vem a poupança. Bem, o outro é tentarem, se têm uma dívida, tentarem, por exemplo, fazer conciliação de créditos. Se têm várias dívidas em cartões e dívidas de créditos pessoais, falarem com uma dessas empresas de crédito, conciliação de créditos, ou o próprio banco, fazer um crédito só a 10% e vocês acabam com os cartões, mas depois não é para usar outra vez, é para pôr no bolso, ou recortar, rasgar uma tesoura, porque vocês poupam ali são, por exemplo, estão a pagar 18%, passam para 10%, poupam 8% ao ano, é muito bom, mas depois vão usar o cartão outra vez, mal vale estarem quietos, ok? Mal por mal, não tem trabalho. Aqui há alguns links, já vos falei da MOI, então a MOI tem uma campanha constantemente, vocês podem usar sempre, que é alguém que se instar com este link e depois pode tirar o QR Code ou com aquele código ali. O link o que é que vos vai fazer? Convida-vos a pôr no vosso número de telemóvel e registrar o vosso número de telefone com um código meu de afiliado. E assim que vocês criarem a conta depois na aplicação, o número de telefone é o mesmo e quando gastarem 20 euros com o cartão ou por MBWay, porque o MBWay fica logo disponível, o cartão é enviado gratuitamente, vocês gastam 20 euros em compras em qualquer lado, ou mais, e recebem 10 euros no próprio dia ou no dia a seguir. E eu vou receber 5, também é ótimo para pagar o combustível para vir cá, fixe. Então, se alguém quiser usar esta aplicação, não só pelos 10 euros, isso não é o mais importante, é realmente aqueles objetivos dos goals, se eles chamam goals, mas são objetivos de poupança, e a questão de conhecerem o que é que vocês gastam, é por aí. Claro que os 10 euros podem vos ajudar a iniciar a tal poupança, né? Se querem começar com alguma coisa, comecem com o linha de borda. Eu adoro roubar bancos. Eu disse roubar, adoro ir buscar dinheiro gratuito aos bancos, porque eles fazem isso connosco, então se nós conseguimos, quanto mais vocês fizerem isso, mais eu feliz fico. Imaginem 10 pessoas, são 100 euros, 100 euros só para vocês, mais 5 para mim são 150, que o banco está ali, fico bem feliz, essa parte. Por fim, vou falar de contas certas. Eu, como Dr. Faísca, sou embaixador de contas certas, fui uma das pessoas que fez o desenvolvimento de software. Isto é um software para depois vocês fazerem a análise de quanto é que vocês gastam por mês e tal. Vocês podem vir a esta plataforma que é gratuita. Eu já vos vou fazer uma oferta ainda mais especial do que isso. Isto é a página que vocês entram quando vêm. Estes dados são de exemplo, é uma conta demo para vocês entrarem e não estar vazio. E diz ali, por exemplo, que no dia 28 de março de 2025, a conta desta utilizador fantasma vai ter 821 euros, é um mínimo. E que em 2028, em novembro, vai ter 7.000. Então isto está-vos a dizer quanto é que vocês podem gastar ou poupar. Aqueles 820 euros, até os 820 euros vocês podem pôr em poupança ou investimento, ou podem, se vocês vão comprar um carro, não é? Saber quanto é que podem pôr por mês. Porquê? Põe a simulação, põe ali, adicionar despesa. No menu da esquerda, no topo à esquerda tem adicionar receitas e despesas, que normalmente são recorrentes. Tem lá uma despesa recorrente com o carro e metem 300 euros. Ok, fica bom, o saldo mínimo não vai para zero negativo, é que não pode ser. Se ficar linhas vermelhas, isto muda de cor as linhas. Se ficar vermelho, tal, vocês estão com a corda mesmo no pescoço, tem que fazer alguma coisa. Se ficar laranja, tal, tem a ver com a margem de conforto, vocês podem ajustar. A explicação de como tudo isto funciona eu não vou dar aqui para não vos fazer perder tempo, mas se quiserem está na ajuda, aquele menu da ajuda do lado direito,
está lá um vídeo em que sou eu a falar e explicar em detalhe. Mas para a maior parte das pessoas isto é super intuitivo, não precisam de tirar um curso para saber usar isto. Basicamente, vocês metem lá no editar carteira, metem os vossos saldos das vossas contas bancárias, metem as vossas despesas e ele vai-vos dizer, ok, para a semana vais ter o mínimo deste dinheiro. Isto é mesmo para planear. Depois, como tínhamos esta informação, fizemos também o orçamento. Também no orçamento, aqui está um exemplo de, com estas coisas que lá estão, há uma receita anual para 2025 e 2026, aliás, de 21 mil euros e gasta-se despesas de 18 mil, ainda sobra ali qualquer coisa. Mas podem clicar no ano 2027 e 2028 e ver para o futuro, porque durante o decorrer deste ano, se vocês forem lá em junho, este orçamento vai ser só de metade do ano. É só aquilo que ainda falta a acontecer. Para vocês perceberem se têm problemas ou não. Se ficar negativo cá em baixo do saldo, por causa aqui no print não aparece o saldo por falta de espaço, mas se o saldo ficar negativo, há ali um problema que vocês têm que corrigir. Do lado da despesa ou procurar uma receita extra, ok? Passa um hobby, qualquer coisa que vocês consigam ter um... Como é que dizem os brasileiros? Nós temos pescados, os brasileiros têm uma expressão, um bico. Os brasileiros dizem um bico, é uma coisa espetacular. Mas não se pica. Como criar uma conta no Contas Certas? Eu clicar ali no entrar, no menu entrar, vais pedir o e-mail, se vocês não têm conta, têm ali a dizer criar conta, só vos pede o e-mail e a referência. A referência é um código que é opcional e eu vou-vos dar um de seguida, para vocês terem acesso ao Plus, que é uma versão paga, eu vou-vos dar durante um ano, custa 3 euros por mês, mas é gratuito para vocês, que além desta projeção financeira ser para um ano, que a versão base é para um ano, eu dou-vos 3 anos de projeção, então vocês conseguem ver mais ao longe. Planear mais daqui a um ano e tal, 2 anos. E o orçamento também vai-vos dar 5 anos de orçamentação em vez de... Porquê? Porque o orçamento pode ser importante nós vermos para o futuro. Porque se temos uma despesa de um cartão de crédito que vai acabar, por exemplo, daqui a 2 anos, é importante ver o orçamento a seguir porque já vemos como é que vai ser a nossa vida com aquele cartão pago, ou com aquela dívida paga. Por isso é que é importante ter ali 5. Aqui está a 3, mas realmente com o Plus vai dar para 5. Por fim, temos então aqui o código para terem os 5 anos o ano inteiro gratuito, EDH, Escola de Desenvolvimento Humano 2026, podem tirar print, o link, o QR Code é o mesmo link que está ali, contas certas. Tem 3 anos de projeção financeira e a garantia do Dr. Faísca que para vocês, se usarem este código, vai ser gratuito para sempre a versão base. Porque a versão base hoje em dia é gratuita, eu quero que seja gratuita para sempre, mas não posso garanti-lo, depende de como é que correr as coisas, se houver muita adesão à conta gratuita, os custos com o servidor vão aumentar e pode ter que haver um custo na conta base para isso. Entretanto, um comentário aqui em baixo, 2 e-mails. Alguém tem um e-mail tipo João António Filipe Sousa 82? Não, ótimo, mas eu conheço pessoas que têm. E as pessoas dizem, Dr. Faísca, eu não vou pôr este e-mail porque sabem quem eu sou e não quero pôr os meus dados financeiros associados ao meu nome completo. E ok, o meu e-mail é mais parecido com o de cima, Carlos777. No de baixo eu sei que o tipo se chama João António Filipe Sousa e que até aposto que nasceu em 82, né? No de cima eu sei que o gajo é o Carlos, será que é mesmo? Pode ser, mas é muito mais privado esse e-mail. Portanto, se tiverem dúvidas, eu percebo, porque eu também tenho reservas sobre privacidade, se não têm um e-mail curto, fazer um. E usar para estas coisas, para sites assim mais estranhos, onde vão fazer compras esquisitas, salvo seja, podem usar esse e-mail que vos dá mais privacidade do que ter um e-mail que a malta tipicamente mete o ano nasceu e, portanto, a partir daí realmente eu teria reservas de privacidade. Porque estar a pôr dados do que quanto é que eu ganho, quanto é que eu gasto, eu percebo que vos levanta essas dúvidas e, portanto, vos recomendo usarem um e-mail que se torne irrastreável. Portanto, eu verdadeiramente tomo nas tintas para que vocês ganhem. Se não quiserem usar, não usem. A questão realmente é que esta ferramenta é muito importante para quem está mesmo com a corda no pescoço. Vai-vos dar informação em tempo real. Vocês podem ir lá 15 em 15 dias, só têm que atualizar o saldo das contas e as despesas, e adicionar alguma despesa que venha, ou corrigir o valor médio. Portanto, vocês percebem que estão a pagar, por exemplo, em inverno estão a pagar mais de gás, é natural. Corrigem o valor ali. Okay? E vais ajustar a projeção para a projeção ser de facto real e não ser uma mera coisa abstrata, mas depois não diz nada com a realidade. Por fim, trago este desafio. Este eu tirei de um livro Pai Rico e Pai Pobre. Alguém conhece? Sim. Um best-seller. Eu comecei a ler, mas comprei a edição de bolso, cansa-me a vista, ficou a meio. Mas tirei de lá este mapa. Este mapa é muito fixe. Porque vocês podem fazer isto com 2 folhas A4, riscam ao meio. Eu não trouxe folhas A4, mas vocês depois fazem em casa, podem tirar a fotografia. E o que vocês têm é cá em cima, na primeira folha, é receitas e despesas. Basicamente é o orçamento mensal, simples, não é? Mas depois a de baixo leva para um conceito mais contabilístico, que é os ativos e os passivos. Alguém sabe o que é um passivo? Passivo? Passivo é algo que vos dá despesas e um ativo é algo que vos dá rendimento. Por exemplo, aqui neste exemplo tenho o seu tempo, o teu trabalho, é um ativo que gera o vencimento lá em cima. Por isso estão aquelas setinhas. Se eu tiver ações de uma empresa, pode-me dar dividendos. Portanto, eu estou a transformar ativos transformam-se sempre em coisas positivas, vem-nos dar receita, passivos, como ali o carro, vai dar o seguro do carro, a oficina, nem está ali a oficina, mas enfim, gasolina, etc. O gasóleo,
Portanto, o carro só é um passivo para quem for Uber, ok? Ou taxista. Agora vamos pôr aqui, onde é que vocês punham a casa? Ativo. É um ativo. Quase toda a gente diz isso. Eu vou-vos mostrar que por defeito é um passivo. E é por isso que estão cá. Não tenham problemas em errar. Não é um ativo. Só é um ativo se vocês puserem a casa a render. Por defeito a casa punha aqui, como um passivo, porque reparem as despesas que apareceram ali. Seguro multirriscos, crédito de habitação mais juros, se tiverem a pagar ainda o IMI, o Estado vem lá e diz, vocês têm casa, olha que fixe. Toma lá. E eventualmente um condomínio. Se não tiverem condomínio é porque vivem numa casa de resto de chão e têm que depois arranjar o telhado. Portanto, há sempre para haver despesas derivadas dessa casa, ok? A casa torna-se um ativo quando vocês têm uma segunda casa e alugam essa casa, que é este exemplo aqui. Ok? Neste exemplo, o tipo por acaso herdou uma casa não sei onde, pôs a casa a render no sítio qualquer, ou alugou a casa, e aí tem a renda da casa, ou dos quartos da casa. Continua a ter despesas com a casa, naturalmente, o IMI, mas transformou aquela casa num ativo. Outro exemplo que eu costumo dar, e já me aconteceu a mim, foi transformar parte da casa num ativo. Tinha um quarto a mais, tive um quarto alugado durante 3 anos um estudante, e durante esses 3 anos ele basicamente pagava-me quase a renda do banco. Portanto, aí eu consegui, mas não é para toda a gente, nem toda a gente quer partilhar a casa com um estudante, mas isso eu já fiz. Eu já, sabendo destas coisas, se a gente sabe estas coisas, não põe em prática, também não somos bons mestres, não é? Temos que pôr em prática aquilo que dizemos. E o posto em prática realmente funciona muito bem. Depois vem o Estado e também nos cobra mais impostos porque tivemos mais o rendimento, é verdade. Mas aí só saindo do Estado. Portanto, este é um exemplo em que eu colocaria a casa de um lado e depois parte da casa, aquele quarto ou dois, se vocês tiverem uma casa muito grande, se viverem numa mansão, podem fazer quase 2 casas. E aí sim a casa torna-se um ativo que gera receita. E fica esse desafio, vocês pensarem se tem algum ativo desse género, melhor, algum bem, e de onde é que querem colocar? Se querem colocá-lo como passivo só ali parado a apodrecer, à espera que valha 1 milhão de euros, ou se querem pô-lo ao serviço da comunidade e valorizá-lo também com receita para vocês. Perguntas? Temos tempo para perguntas e respostas, acho eu. Temos? Acho que já passei da resposta à pergunta. Fechamos. Obrigado pelo vosso tempo e até à próxima.